Como prometi, nesta terceira parte da nossa videoaula, eu trouxe alguns ícones da literatura portuguesa, autores de referência ao longo dos séculos. Muitos deles serão estudados nos semestres seguintes, uma vez que a literatura portuguesa vai até a 4, né? Então, neste semestre, nós estudaremos o trovadorismo e uma das figuras mais destacadas do período é o rei Dom Diniz, que era rei, era mecenas e era também poeta. Depois nós passaremos ao humanismo e veremos Gil Vicente e Fernão Lopes. Na verdade, a sequência é primeiro Fernão Lopes, que foi cronista, e Gil Vicente, que foi dramaturgo. Depois passaremos para o classicismo e a figura maior é Luís Vaz de Camões, né? Considerado o maior escritor de todos os tempos da língua portuguesa. Encerrando este semestre, nós veremos o Barroco, que tem como figura exponencial o Padre Antônio Vieira, que é um daqueles personagens que são estudados em duas literaturas, né? Temos o caso, por exemplo, do Henry James, que é estudado tanto na literatura inglesa quanto americana. Nós temos o Joseph Conrad, né, que é um escritor que pertence à literatura inglesa, mas também à literatura polonesa, né? Então é o caso do Padre Antônio Vieira, que é estudado tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa. No semestre que vem, vocês passarão a estudar o arcadismo, que tem como figura maior a figura do Bocage, né? Depois passaremos, ainda no semestre da literatura portuguesa 2, ao romantismo. Nós temos aí 3 fases, cada uma delas eu poderia eleger, né, um autor, Alexandre Herculano na primeira fase, Camilo Castelo Branco na segunda, Júlio Diniz na terceira. Mas desses 3 eu elegi aí o Camilo Castelo Branco, o autor de Amor de Perdição. Ainda na literatura portuguesa 2, vocês verão o realismo, cuja figura maior, né, é essa de Queiroz. Na literatura portuguesa 3, vocês verão o simbolismo, né? Coloquei aí Camilo Peçanha. Depois vocês têm uma fase de transição que antecipa o modernismo, que é o saudosismo, e a figura maior, Teixeira de Pascoais. Entrando na literatura portuguesa 3, este que é um dos maiores, né, de todos os tempos, que é Fernando Pessoa. O modernismo, vocês verão, ele apresenta várias fases, né? Então você tem o orfeísmo, o presencismo. Ainda participando do chamado modernismo, você tem o neorrealismo, que é o momento em que a literatura, como ocorreu aqui no Brasil com a segunda geração modernista, né? Eu tenho o neorrealismo, essa literatura engajada, né? Ligada à denúncia da opressão das classes menos favorecidas. Ainda na literatura, na literatura ligada ao modernismo, você tem o surrealismo, né? Com Mário Cesarini. Passando para a literatura 4, literatura portuguesa 4, José Saramago, difícil de ser enquadrado aí. Eu coloquei o existencialismo, que é uma fase posterior ao neorrealismo, né? Tá? Discussões sobre o eu, né? Discussões sobre a essência, sobre o papel do homem no mundo, essas questões todas ligadas aí à literatura de José Saramago. Na contemporaneidade, há muitos autores. Vocês certamente devem estar estranhando, não temos aí nomes de mulheres, né? Mas temos grandes escritoras. É claro que
o fato das mulheres terem sofrido muitos obstáculos para chegar ao palco das letras, né? Talvez explique um pouco a ausência em períodos mais recuados no tempo. Mas aí mesmo, nesse período que nós estamos trabalhando, há grandes escritoras que poderiam aí ser citadas, né? Mas como eu estava elegendo apenas um nome, para que não se estendesse muito, daí a ausência de mulheres, né? Então, eu poderia ter citado aí a Augustina Bessa Luiz, que faleceu, acho que ano passado, né? Também, por coincidência, nasceu em 1922, como Saramago. Era uma escritora estupenda, gigantesca, maravilhosa, né? A obra dela é uma enciclopédica, porque ela domina várias áreas. Então, passa pela filosofia, psicologia, história, sociologia, a Sibila, entre tantas obras que ela escreveu, mostram o quão grande ela foi, né? Na contemporaneidade, nós temos também Lídia Jorge, né? Eu elegi aqui o Walter Ugumã, inclusive eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo na Bienal, até tive o prazer de presenteá-lo com o meu E o Vento Levou e com os Lusíadas. Ele me disse, pela primeira vez eu vou ler os Lusíadas, brincando, claro, né? Então, Walter Ugumã é uma figura também maravilhosa, né? E o Walter Ugumã escreveu, por exemplo, A Máquina de Fazer Espanhóis, né? E é um escritor que também, como Saramago, né, faz algumas subversões aí, né, às normas cultas. Ele escreve lá tudo com letra minúscula. Bom, só vendo, né? Então, assim como Saramago não gostava muito das pontuações, né? Mas é um autor profundo, gigante também, né? Então é isso, gente. Este é apenas o nosso primeiro contato, né? Um pouco para quebrarmos o gelo aí. Então, esta semana ainda, amanhã ou depois, sexta ou sábado, eu enviarei para vocês a primeira atividade aí, né? Então, leiam aí o primeiro texto, já vão lendo aí o primeiro texto, que está lá no Siga, né? Então, eu desejo para vocês todos bons estudos e até o próximo encontro.